Oi, meu nome é Melk e eu sou muito de lembrar das coisas ruins que as pessoas me fizeram e das coisas ruins que eu fiz para as pessoas. Então, se por algum acaso esse vídeo chegar até você e eu fiz alguma coisa ruim pra você, pode ter certeza que eu lembro disso. E em relação às coisas ruins que as pessoas me fizeram, eu lembro, mas eu não sinto ódio de certa forma. Assim como eu não sinto ódio de pessoas que passaram pela minha vida e que foram embora, ou que a gente se distanciou. Porque é exatamente isso que está dizendo no título, e o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Eu acho que existe uma tendência, pelo menos na cultura popular, meio que assim, de. Pelo menos eu observo nas músicas, que é. Ai, é. Tipo, eu quero ver você sofrendo agora e esse tipo de coisa. E, primeiro de tudo, eu acho que isso não é positivo de forma nenhuma, né? Por essa ideia de você trazer que você não quer a vingança, mas você quer ver a pessoa mal. E acho que isso parte de um rancor ao passado. É claro que em algumas situações a gente tem que desejar o mal das pessoas. Tem pessoas que merecem estar sofrendo. Mas eu juro que esse vídeo aqui não é pra odiar as pessoas, tá? O título tem a ver com amor, não tem a ver com ódio. E a ideia desse vídeo parte justamente dessa reflexão sobre esse fato de que muitas vezes nós tendemos a odiar as pessoas que passaram pelas nossas vidas e que por alguma razão a gente acabou se distanciando. E mesmo que tenha sido uma briga, e mesmo que a gente tenha se afastado por algo que não deu certo, tipo, não foi só, a gente acabou mudando de escola, ou eu mudei de cidade e a gente não teve mais contato. Eu não tô falando de situações assim, essas situações são mais tranquilas de você não ter esse rancor em relação a isso, mas em situações onde alguém se machucou, ou que você se machucou, pra ser mais específico, muitas vezes a gente tem a tendência de transformar aquele sentimento que a gente sentia, transformar aquilo que a gente sentia em algo negativo, sabe? Toda aquela intensidade de positividade, de desejar coisas boas e de querer a pessoa próxima a você e de amar aquela pessoa, transforma-se em ódio. E aí eu não tô falando isso somente para relações românticas. É claro que relações românticas são mais intensas, então há mais sentimentos de amor e mais fortes, mas eu tô falando sobre relações de uma forma geral. Principalmente porque, num contexto de adolescência, eu percebo que, talvez seja só a minha percepção, mas eu percebo que existem muitas pessoas que são magoadas durante esse período de adolescência e de forma bem mais profunda por amigos, por amizades que as pessoas têm confiança. E aí, a partir disso, é claro que você tá no total direito de desejar ódio pra alguém. Mas aí a gente precisa pensar em duas coisas em relação a isso de não desejar o ódio para as pessoas, porque todas as pessoas que você amou mereciam esse amor. A primeira coisa que a gente pode pensar é sobre como esse ódio é ruim pra nós mesmos. E aí, num vídeo atrás que eu falei sobre o perdão, eu falei um pouco sobre isso, sobre como meio que o ódio ele impede a gente que a gente consiga continuar a nossa jornada. E é claro que é preciso ter ódio de algumas pessoas, como eu falei, que não odeia ninguém, não tem coração, mas muitas vezes a gente acaba se deixando consumir por esse ódio. E como nesse vídeo eu também falava sobre essa relação ambígua que existe, nós temos sentimentos que são bons e que são ruins, para colocar nessas terminologias, tanto o ódio quanto o amor eles estão ali juntos, porque foi uma pessoa que a gente gostou muito, mas que hoje a gente odeia, e aí se a gente não deixa o ódio ir embora, muitas vezes aquele amor que a gente sentia vai estar junto a isso. O ódio ele vem acompanhado de lembrar o que era e lembrar o que agora não é mais. E aí isso é negativo pra gente a partir do momento em que esse ódio não é um ódio direcionado à pessoa ruim, mas direcionado a uma situação ruim. E esse é justamente o segundo ponto. Além do prejuízo que isso causa pra nós mesmos, isso causa um prejuízo nas nossas relações. Não só em nós enquanto pessoas, mas enquanto pessoas relacionadas a outras, enquanto pessoas existentes em um mundo, em uma sociedade. Nós somos indivíduos em coletividades. E quando nós olhamos para as relações que nós desenvolvemos, elas têm muito a ver com o padrão dessas relações. Isso não significa que porque uma relação sua era de um jeito, todas as outras vão ser desse jeito, mas nós temos a tendência a repetir certos comportamentos, e com certeza você já deve ter observado isso na sua vida. A partir disso, a gente pode pensar em como essa repetição da maneira de nos relacionarmos acaba influenciando em quais pessoas nós vamos nos relacionar, entende? E por que essa é uma temática importante? Porque em relação a isso de todas as pessoas a quem eu dediquei o meu amor mereciam esse amor, se nós repetimos os modelos de relações
que deram errado por situações que não permitem que a gente não sinta ódio por essas pessoas, muitas vezes a gente não vai sentir que esse amor foi adequado. Após o término do relacionamento, após tornar-se ex, ou após vocês romperem relações, como eu falei, isso não é só para relacionamentos românticos, pode se gerar uma sensação de que esse amor precisa transformar em ódio, porque foi um amor que foi dedicado a alguém que não merecia esse amor. E a partir dessa ideia de que essa pessoa não merecia esse amor pode se transformar em ódio. E com isso, tanto o amor quanto o ódio são forças muito potentes para fazer a gente tomar atitudes adequadas ou não. Assim como o amor pode nos mover a melhorar as nossas vidas, a nos motivar e tantas outras coisas, o ódio também pode fazer isso com a gente. E aí, se esse ódio é dedicado a pessoas que talvez não mereçam esse ódio, a gente acaba trazendo essa repetição, esse ódio, não só como algo ruim pra gente, mas também para as relações que podem se desenvolver no futuro. E quando isso acontece, da gente acabar transformando esse amor em ódio, pode ser porque a gente sente que esse amor foi dedicado a uma pessoa que não merecia isso. Isso acontece talvez pelas escolhas que nós tomamos em relação a quem nós escolhemos amar. Eu não vou pegar nem exemplos muito absurdos assim de relacionamentos tóxicos nem nada do tipo, mas assim como nós precisamos escolher amar a nós mesmos para que a gente seja capaz de ter a compreensão de que algumas relações a gente não precisa ficar nelas, ou de que elas não são benéficas pra gente, mesmo que não seja nos casos mais exemplos onde claramente não é benéfico às pessoas, a gente também precisa amar as outras pessoas para que a gente consiga dedicar esse amor de forma adequada. O primeiro passo é você amar a si mesmo para que você consiga compreender que você é a pessoa mais importante da sua vida, que o amor que você tem para dedicar precisa ser dedicado primeiro para você mesmo, para depois ele conseguir ser dedicado a outras pessoas. Porque se esse amor ele não é dedicado a você primeiro, quando você entra em um relacionamento, um vínculo muito forte, seja romântico, seja de amizade ou de qualquer outro tipo, esse vínculo muito forte, que inclusive pode ser em relação a uma relação de parentalidade, né, com a sua mãe ou com o seu pai, pode fazer com que este amor que você tem para dedicar, essa energia do amor, é um termo meio vago, mas vamos colocar assim, acabe se dedicando somente a essa pessoa. E aí isso cria um vínculo muito forte, sendo que não existe um vínculo forte com você mesmo. E aí a partir disso a gente pode pensar em algo completamente diferente do que eu estou tratando durante esse vídeo. Em vez de a gente transformar o amor em ódio para outras pessoas, a gente pode jogar o amor para as outras pessoas e ter ódio para nós mesmos. A gente se odeia porque a gente escolheu essas pessoas. Ou a gente se odeia tanto que a gente escolhe essas pessoas. Tá entendendo? Eu sei que a gente acaba se comparando às outras pessoas, comparando os outros relacionamentos com os nossos, comparando quem nós somos, quem nós éramos, mas quando nós olhamos para o caminho que nós devemos olhar com amor. Assim como para as relações que nós tivemos no passado, nós devemos ter a possibilidade de olhar com amor e não com ódio, porque às vezes o ódio é necessário, mas a gente deve olhar para essas relações com a possibilidade do amor, mesmo que seja o amor que tenha passado, mas sentir que esse amor que nós dedicamos foi merecido, nós devemos sentir que o amor que dedicamos a nós mesmos é merecido, ainda que nós pensemos que não seja. Ainda que você se ache uma pessoa ridícula, incapaz, ou uma pessoa caótica, como eu já falei em outro vídeo, ainda assim nós merecemos dedicar amor para nós mesmos. Como eu falei, você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se tem alguém que você deve amar antes de amar qualquer outra pessoa, é a si mesmo. E esse amor nunca deve se transformar em ódio. O ideal seria isso. E eu sei que a gente tem coisas a melhorar, mas isso não é ódio, sabe? Olhar para si mesmo e ver que você tem coisas que podem ser incrementadas, na qual você pode crescer, não significa que você se odeia. Esse é um paradoxo muito verdadeiro para tudo que nós fazemos na vida. Alguém que eu não lembro quem é, provavelmente é algum filósofo da fenomenologia, mas eu não lembro se é Husserl ou se é Heidegger, mas um deles aí, se eu não me engano, falava sobre como o ser humano está sempre por fazer-se, ele nunca está pronto. E nesse sentido, nós vamos sempre ter alguma coisa a melhorar. A gente vai sempre olhar para nós mesmos e ter alguma coisa que a gente fala, poxa, eu poderia adquirir isso, eu poderia ter essa qualidade, eu poderia ser melhor nisso. Mas isso não significa que a gente deva se odiar, porque enquanto nós temos o que melhorar, nós precisamos desenvolver uma boa relação com nós mesmos e com as qualidades e defeitos que nós temos. É a partir disso que a gente consegue se amar, entendendo a nossa complexidade, entendendo que as coisas ruins e as coisas boas, as coisas tão complexas que fazem parte da nossa identidade, de quem nós somos, nos definem e não podem ser
levadas como essas coisas ruins precisam ser tiradas. Se eu não me engano, Carl Jung, ele vai falar sobre como o que odiamos nas outras pessoas é na verdade o que odiamos em nós, alguma coisa assim. Sobre a ideia da nossa sombra, que é um acúmulo daquilo que a gente odeia em nós mesmos. E que quando a gente é capaz de entender que isso faz parte da gente, a gente consegue lidar melhor com isso. É a partir do momento em que nós reconhecemos que aquilo que precisamos melhorar, aquilo que nós achamos que deveríamos odiar em nós, e aquilo que nós amamos em nós, tudo isso compõe quem nós somos, é que nós conseguimos nos amar. E é primeiro com isso que nós podemos amar outras pessoas e sentir que o nosso ódio está direcionado para as pessoas adequadas que merecem ser odiadas e que o nosso amor está adequado para as pessoas que merecem ser amadas, nós ou outras pessoas. Em conclusão, a gente precisa direcionar o nosso ódio. Quem não tem ódio não tem coração. A gente precisa odiar algumas pessoas. Eu sei que isso parece contraproducente, mas tem gente que tem que ser odiado. Você olha para algumas pessoas aí e você fala, nossa, você tem que odiar essas pessoas, não tem como não odiar. Mas principalmente o nosso amor deve ser direcionado a nós mesmos e as pessoas que sejam adequadas para isso. E é a partir de tendo esse amor próprio que a gente consegue direcionar o nosso amor para pessoas que a gente sente que merecem esse amor. E que mesmo que não dê certo, mesmo que você se mude, mesmo que você mude de escola ou que vocês parem de conversar, você ainda vai sentir que esse amor que você deu a alguém foi merecido. Eu não quero que esse vídeo termine numa vibe trem-bala das ideias, tipo, ai, o amor tem que ser incondicional e você não pode odiar ninguém. Não, você tem que odiar algumas pessoas, mas acima de tudo você precisa amar algumas pessoas e precisa se amar primeiro. Era isso que eu tinha pra falar. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aí. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho por aí e considere se inscrever. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.